Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Como estamos no meio da semana, o tema hoje é mais ameno, quer dizer, não sei se é muito ameno, mas pelo menos a gente trata de questões ligadas aos relacionamentos. Recebemos uma consulta de uma irmã, telespectadora jovem, moça, solteira. Ela é de uma família abastada, mora num bairro muito chique aqui de São Paulo, Morumbi, né? Lá pertinho do Palácio do Governo Estadual. E o rapaz que ela ama, o namorado dela, mora numa comunidade que fica bem ao lado do Morumbi e que ficou muito famosa aí por causa de uma novela da Rede Globo, Paraisópolis. Então ela escreve para nós dizendo que ela mora no Morumbi, mas ele mora em Paraisópolis e todo mundo na igreja está contra o namoro deles, dizendo que ela está doida, que isso não tem como dar certo, que no início tudo é muito maravilhoso por causa da paixão, do amor, dos passarinhos azuis e tudo mais. Porém, no mundo real, não há possibilidade de um amor como esse prosperar. Muitas tragédias da literatura, do cinema e também das novelas já foram produzidas com base nesse tipo de coisa. Mas o Vejam Só quer discutir em cima de fatos reais. Há de verdade uma moça rica que mora no Morumbi e que ama um rapaz pobrezinho que mora em Paraisópolis. Eles se amam, são cristãos, querem namorar e o povo da igreja está contra. Se isso acontecesse na sua igreja ou na sua família, como você reagiria? O que você diria para esse moço ou para essa jovem? E por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando o programa Vejam Só, mandando para você uma saudação especial e querendo te dar um presente em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade, por participar e por assistir ao programa Vejam Só. O assunto hoje, todo mundo pode e deve opinar, porque de amor todo mundo entende, né? Acima dos 12 anos de idade, se tanto, a gente já tem o que dizer a respeito desse sentimento que dizem ser o mais nobre de todos. Não sei se é o mais nobre não, porque ele faz todo mundo sofrer, né? Então, talvez não seja o mais nobre. E para conversar conosco sobre isso, nós trouxemos uma mulher e um homem, uma pastora e um psicólogo. A pastora é a pastora Silvia Pietropaulo Marinho, líder da comunidade cristã Plenitude. Paz e graça, pastora Silvia, mais uma vez nos ajudando. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Paz e graça, pastor. Obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Do outro lado, estreando no programa, o Dr. Jimmy Magalhães. Ele é psicólogo clínico, especialista em saúde mental pela Unifesp, que é a Universidade Estadual aqui de São Paulo, e membro da Igreja Assembleia de Deus. A Unifesp é Faculdade Federal, perdão. Tá? Dr. Jimmy, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, reverendo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. O senhor é membro da Igreja Assembleia de Deus, qual ministério? Ministério do Belém. Muito bom. A DEI Itaim Paulista. Um abraço para todos os nossos membros, pastor José Prado Veiga. O senhor tem consultório? Meu consultório é no Itaim Paulista, na rua Tiburcio de Souza, número 119. Itaim Paulista é Zona Leste, Zona né? Leste de São Paulo, extremo leste. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, né? E em seguida você já pode ir opinando aí até para ganhar os presentes, tá? Vamos lá. Disse que o amor não escolhe raça, cor, credo e muito menos condição financeira. Quando ele surge, nada segura um coração apaixonado, que raramente se importa com as diferenças que possam existir entre eles. É evidentemente que as diferenças trazem conflitos e dificuldades, mas quando há uma paixão, a história passa por cima da diferença social, cultural ou econômica. Só dá certo quando há muita compreensão da diferença e não se utiliza a condição em um momento de conflito.
Normalmente, a reação da família ao saber de um amor entre duas pessoas de classes sociais diferentes é interpretada ou como um golpe do baú, e nesse sentido existe sim um preconceito social, ou também como um perigo evidente que a família tenta avisar. Geralmente, quando o rico fica com o mais pobre, não tira vantagem material da situação. Então, quem fica mais desconfiado é a família do mais rico. A família do mais pobre geralmente fica feliz e pode até ver com os bons olhos, ou ficar com receio do filho ou a filha perder a sua essência. Logicamente que depende muito de quais são os interesses de cada um na história. Não é um preconceito, é uma evidência de que o dinheiro é poder, e poder se equipara ao masculino da relação. Muitos psicólogos defendem que a mulher com muito dinheiro utiliza seu poder econômico para fazer suas vontades. E quando o homem tem condições financeiras inferiores, muitas vezes acontece um conflito. A sociedade espera que o homem seja mais rico e proteja a mulher. Quando é o inverso, pode ser muito bem levado ou motivo de conflito permanente. O amor não faz distinção, mas o nariz torto por conta de diferenças sociais existe e, acima de tudo, faz parte de uma ideia pronta da sociedade de como as coisas devem ser. Para ficarem juntos, os casais muitas vezes precisam enfrentar a implicância dos amigos, da família e também até da igreja. E aí, como lidar com esse assunto? Vamos descobrir agora no programa Vejam Só. Vamos mesmo com a sua ajuda. Vai lá para o nosso endereço eletrônico, vejamsó.com.br, você vai encontrar uma pergunta lá, responde a nossa enquete e você com isso se habilita a ganhar presentes do programa, tá? Vamos lá, vamos ouvir a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, que é ministra da Comunidade Cristã Plenitude, juntamente com o seu marido, o pastor Marinho. E como é que a senhora, na sua primeira fala, responde a pergunta tema? Já se deparou com coisas assim? Já. A pergunta é se tem chances de dar certo, né, pastor? Foi essa a pergunta. Chances existem de dar certo. Pode dar certo, né? Eu até ia fazer algumas perguntas se os dois eram crentes, que eu ia passar do pressuposto que os dois fossem crentes, são, né? Ia perguntar também se ela morando no Morumbi e ele no Paraisópolis, se não era só uma diferença geográfica, né? Porque às vezes mora no Morumbi, numa edícula, né? Mas não é o caso. Eu já vi que não é o caso. É o Morumbi mesmo. É o Morumbi de verdade. Aquele né? Eu acredito assim, pastor. Eu penso que não é impossível um relacionamento desse dar certo se o Senhor estiver no meio da relação como vontade perfeita, não vontade permissiva. Ok. Então eu não sei, né? Porque não é todo mundo que tem esse hábito, né? Eu tenho, na minha igreja nós temos esse hábito, mas eu sei que nem todo mundo busca a direção de Deus para encontrar o seu cônjuge, né? Enfim. Então, se ela é dessas pessoas que creem que perguntando ao Senhor, o Senhor vai responder, se o Senhor responder que sim, independente dessa discrepância cultural, socioeconômica, cognitiva, tem tudo isso, né? Familiar, se o Senhor falar que sim, então vai dar certo. Mas, se não for desse tipo de pessoa que busca a direção de Deus, existem chances de dar certo? Existem, mas existem muitos pormenores no meio disso. Então, em porcentagem, a porcentagem para dar errado seria maior. Tá bom. Depois eu tenho umas perguntinhas para fazer para a senhora, como sempre. Como sempre. Dr. Jimmy Magalhães estreia hoje no programa Vejam Só. Ele é psicólogo clínico, especialista em saúde mental. Talvez ele recomende internar a moça, né? Ele se graduou pela Universidade Federal aqui de São Paulo e é membro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Belém. Dr. Jimmy, e o senhor, como é que responde a pergunta tema? A pergunta tema é uma pergunta muito interessante, né?
Porque não só dessa diferença de localidade, de exclusão social, mas acho que é uma pergunta que todos que se relacionam têm essa pergunta. Existe a possibilidade de dar certo? Todo relacionamento vem essa pergunta, né? E essa pergunta acho que ninguém tem, né? A pastora atribui a Deus, Jesus dando essa resposta, mas é muito complicado você, no início de um relacionamento, falar vai dar certo ou não vai dar certo. Por quê? Nós temos vários exemplos de relacionamentos de pessoas do mesmo nível cultural, da mesma comunidade, da mesma igreja, que não deram certo. E temos alguns exemplos também de pessoas totalmente de classes diferentes, níveis sociais diferentes, e deram certo. Então, existe a possibilidade? Sim, existe, mas não temos como mensurá-la, né? Não temos como mensurá-la. O que me chama a atenção é que essa possibilidade, essa impossibilidade de dar certo vem da igreja, né? Não vem da família, ela não fala da família, ela fala que a igreja está contra ela, né? E a gente começa a pensar então em grupo, quanto que um grupo tem o poder de influenciar nas nossas decisões, no caso no grupo da igreja. Mas como psicólogo, existe a possibilidade de dar certo? Existe sim, e também existe que não. Não temos essa resposta, né? Agora depende de uma série de fatores e depende dos dois também quererem, vai dar certo sim, mas a resposta em si que ela procura, se é assim, uma referência, não temos como afirmar. Muito bem, e você aí de casa? Vamos lá. Moro no Morumbi e o rapaz que ama em Paraisópolis. Todos na igreja estão contra nosso namoro. A chance dele dar certo? Você vai lá para o vejamsó.com.br e vai encontrar uma pergunta paralela a essa para você responder e se candidatar ao prêmio da grade. Vamos lá. Relacionamentos assim costumam dar certo? Veja, costumam dar certo? Na maioria das vezes, relacionamentos assim dão certo? É isso que a gente está perguntando, né? Primeira resposta, sim. Afinal, o amor supera tudo, está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre e tudo suporta. Uau! Né? Já dizia o Renato Russo. Bom, segunda resposta, não, pois as diferenças gritantes sufocam o relacionamento, né? Então não vai dar certo porque a diferença é estapafúrdia. Aí vai acabar sufocando o relacionamento. Terceira resposta. Qual que é a terceira? Não tem? Tem. Não sei. Não sei se costuma dar certo. Eu não sou estatístico, não tenho acesso às informações sociais e tal. Também não sou pobre, nem casei com rico, nem vice-versa. Enfim, não sei. Votou na enquete. Hoje o presente, cadê o presente? É muito especial. É um CD, tá aqui, ó. Pastora, que CD é esse que o nosso povo vai ganhar? Então, esse CD são de uns jovens que eu os conheço desde que começaram a aprender música. Eles são muito sérios com o Senhor. E faz mais ou menos uns 15 dias, eles fizeram o lançamento desse CD na nossa igreja. E é um CD ungido, agradável de ouvir, é muito, muito bom, muito bom. Qual que é o título? Som da Manhã? Som da Manhã, o ministério deles. Legal, muito bem. Estamos sorteando a doação da pastora Pietro Paulo Marinho, né? Que os céus se rasguem. Gostei do nome, né? A banda chama Som da Manhã. Isso. E o CD chama Que os céus se rasguem. Aliás, é uma parte de um versículo de um profeta, né? Ah, se rompessem os céus e tu descesses. Agora eu não vou lembrar, acho que é Isaías ou Sofonias, um desses profetas aí. Vamos lá. Deixa eu falar para você um pouquinho da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que é quem patrocina o programa Vejam Só. O presente hoje não é da Grade, mas você tem que conhecer a Academia Teológica da Graça de Deus. Já conhece? Já foi assistir uma aula de graça para você ver como é que funciona? Anota o telefone da nossa sede,
Amanhã, no horário comercial, você liga lá e fala com a Carla ou com as amigas dela. Fala que você me viu falando da grade aqui no Vejam Só e que você quer agendar uma aula, assistir uma aula sem compromisso, uma só, tá? Então pega o telefone, 0 operadora 11 3115 0819, 315 0819 em São Paulo. Você vai ligar em qualquer lugar do Brasil para pegar o endereço da unidade mais próxima da sua casa. São mais de 600 unidades diferentes. Todas elas têm o curso bíblico, todas. Agora, várias outras têm cursos diferentes. Por exemplo, tem teologia, tem música, tem capelania, tem evangelismo, tem inglês e espanhol usando a Bíblia, tem Libras, língua brasileira de sinais. Tem uma infinidade muito grande de cursos diferentes na grade. Então liga amanhã, se informa sobre a unidade perto de você e aí também quais são os cursos que estão lá sendo ministrados, além do curso bíblico. Tá bom? Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho mais a pastora Silvia. Pastora, obviamente nós estamos falando de dois jovens, né? E vou fazer uma pergunta bem direta. A senhora é pastora, tal, né, mãe? A gente chega para nossas crianças na igreja e ensina que Deus é amor e que Ele nos fez todos iguais e que nós devemos amar todas as pessoas e que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, escravo nem liberto, judeu nem gentio e tal, e todos vós sois um no Senhor, nem homem nem mulher, né, e tal. Todo mundo igual no corpo de Cristo, tarará. Aí que o sentimento mais sublime que alguém pode ter é o amor e tarará. Aí o que acontece? Uma situação como essa aparece, a moça se apaixona por um rapaz da comunidade e ela é rica. O rapaz corresponde a esse amor, pelo jeito é crente também, começa a frequentar a igreja dela e todo mundo fica contra. Que tipo de mensagem a gente está passando? Na verdade, às vezes as pessoas não sabem se colocar direito, né, pastor? Eu acredito que quando uma pessoa vai escolher o cônjuge, particularmente eu acho que ninguém deve falar: você deve ficar com essa pessoa, você não deve ficar com essa pessoa. Nós não fazemos isso na igreja. Se der certo, é mérito da pessoa, se der errado, foi erro da pessoa. Porque em uma relação afetiva, isso é algo muito pessoal, né? Então, às vezes, as pessoas colocam de uma forma diferente, então, errada. Então, será que as pessoas estão contra, né? Numa acusação, você é louca, você é maluca, né? Frases que não acrescentam, porque isso não acrescenta. Esse tipo de frase não acrescenta. Esse tipo de frase, só frase desse tipo é preconceituosa, é uma discrepância com o cristianismo, mas se o estar contra for alertando para algumas possibilidades, aí é válido. Aí é válido. Então, eu acredito que ela pode até optar, né? De repente, e a gente sabe, né, que o mundo é redondo, né, dá voltas. Nem sei se foi essa semana que eu e meu marido estava lendo, o Eike Batista perdeu 15 milhões, acho que esse ano. Então, quer dizer, não é assim, né? A pessoa tem hoje, amanhã ela não tem, ainda mais quando se trata de dinheiro, né? Então, o problema não é esse, mas eu acredito que existam coisas que a gente tem que alertar. Então, olha, pode acontecer isso, que depois eu acredito que a gente vai ter oportunidade para falar, né? Podem acontecer algumas coisas. Você está disposta? Na maioria das vezes, quando a pessoa, ela já ama, né? Se ela tivesse interessada por um rapaz, seria mais fácil dela ouvir a voz do Senhor, se ela perguntar, né? Dela ouvir a voz do Senhor e atentar para essas, para esses contras, né? Mas como ela disse que já ama, então ela tem que ser muito centrada para colocar o pé no chão e ouvir os conselhos, né? Conselho é bom. O mundo diz que se o conselho fosse bom, era vendido, mas não é isso que a palavra diz, não é isso? Então, eu acredito que ela tem que ouvir sim, pensar, refletir
E daí tomar a atitude dela. Mas talvez, então a gente precisaria saber de que forma a igreja está fazendo isso. Só acusando ou alertando? Se for alertando, para mim é válido, acho muito válido. Muito bem. Vamos ouvir agora o lado masculino, né? Estamos aqui com o Dr. Jimmy Magalhães. Porque mulher fala, né? Mas enfim, o Dr. Jimmy Magalhães, até aqui, ele é psicólogo clínico e especialista em saúde mental. Dr. Jimmy, se isso estivesse acontecendo na sua igreja, que tipo de postura o senhor tomaria? Então, na minha igreja, nós nunca tivemos um caso desse, né? Não tivemos um caso desse, não porque não aconteça assim, porque é muito longe os locais, o bairro mais nobre de lá. Tá bom, então ela vai no seu consultório. No meu consultório, isso, sim. Pronto. Né? Eu trabalharia, reverendo, com ela, abordaria as possibilidades. A questão maior aí é o amor. Ela tem o amor, né? Então ela ama, sim. Se a gente for começar a orientar uma pessoa, só falando de questões, olha, o que pode dar errado, e que tipo de alerta é esse, né? Que tipo de alerta é esse? Será que dentro desse alerta não está incluso os meus preconceitos, os meus estereótipos do grupo, dessa situação? Né? Que nós não toleramos as diferenças. E às vezes dentro da igreja tem essas diferenças. Está bem claro agora que tem uma diferença dentro da igreja. E como que o grupo, como que a igreja está se portando com as diferenças? Né? Hoje nós vemos o mundo nesse terrorismo, nessa questão, tudo porque não toleramos a diferença, não toleramos o outro diferente de mim. Né? Existe um outro diferente de mim. Ele pode agregar, ele pode vir. Aí eu me pergunto, né, por que Jesus, Deus se manifestaria desse relacionamento para ela? Olha, cuidado, não, sim ou que não. Né? Porque é o outro, é um ser humano, é o próximo que está. Então, eu falaria para ela, sim, se ela está ciente da situação dela, das possibilidades de acerto, das possibilidades de erros. Mas essa é uma decisão que cabe a ela. Né? Eu não sei o quanto ela deixa o grupo influenciar, o quanto ela se preocupa com a opinião da igreja. Né? É ruim você chegar na igreja para congregar e você ver, você perceber umas caras feias, virado, alguém tudo, você chegar com o seu namorado, né? Em princípio parece que é o namorado, e ele não se sentir bem naquele ambiente que era para ser acolhedor, era para acolher, era para ser, somos todos irmãos. Então, nesse sentido, se ela chega lá e tem essa resistência por parte da igreja, por parte de todos estão contra, né? Não sei se ela generalizou ou realmente é um sentimento dela que ela entende que realmente todos estão contra. Igual a pastora falou, não se sabe de que forma que eles estão contra, se é falando, se é orientando. Mas nós temos uma falsa impressão que nós sabemos o que é melhor para o outro, né? Nós sempre temos essa falsa impressão, que nós sabemos o que é melhor para o outro, que nós sempre temos a fórmula de felicidade do outro. E às vezes é falsa essa impressão, que nós não temos. As experiências mostram que, aí nós vamos ver alguns dados, casos isolados, conheci uma pessoa que deu certo. Eu tenho dados de pessoas que deram muito certo, e a discrepância era ainda maior, né? Até você está nos assistindo, está na Bahia, é uma médica que conheceu o esposo dentro de uma cadeia, né? Médica cardiologista da Unifesp, doutora Ana Cristina, conheceu o esposo fazendo missão dentro de um presídio. A família dela, em princípio, quando ela esteve em casa o mês passado, falou que a família não teve tanta resistência, mas muitos da igreja, nossa, inclusive hoje ele é pastor Geraldo, muita resistência. O ex-prisioneiro? Ex-prisioneiro, hoje é missionário da igreja em Guanambi, na Bahia, fazendo uma obra assistencial muito linda, fundando as igrejas, e ela casou dentro do presídio, casou e foi embora para casa. Não teve lua de mel. O senhor é especialista em saúde mental, o senhor não falou nada para ela? Não, ela é doutora, é médica também, cardiologista, ela é especialista do coração. Queria ver se fosse sua filha se passasse por isso. Mas depois o senhor responde. Tá ótimo. Depois o senhor responde. Oh, que bom que você está aí. E é melhor ainda porque nós vamos ver você agora. É hora daquele quadro do programa Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, né? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá do Rio de Janeiro.
da cidade de Santa Cruz, Berenice Lobo. Ô, Berê, Deus abençoe você, Berenice. Né? O nome agora voltou à moda, né? Por causa, inclusive, é marca aí famosa de produtos de beleza. Seja bem-vinda, Berenice, lá de Santa Cruz, do Rio de Janeiro. Também do Rio de Janeiro, mas de Brás de Pina, a Carolina e o Lucas Batista. Né? A Carolina e o Lucas. O Lucas não tem idade para assistir ao Vejam Só, hein? Mas tudo bem, a Carol está com ele, está tudo certo. Né? Tá lá, eu lá atrás parecendo um fantasma, né? Como é que fala? Não. Espectro. Tem outra palavra que o pessoal gosta de usar, mas agora não lembro. Aí. Valeu. De Criciúma, em Santa Catarina, Ailda Esmeraldino. Né? Será que esse sobrenome indica o time para o qual ela torce? Tomara que sim, né? Palmeiras, que anda mal. Né? Hilda, um ósculo santo para você, seja qual for o time que você torce, tá bom? De Várzea Paulista, aqui na Grande São Paulo, o Leandro Santos Cunha. Ô, Leandro, tudo em paz? Obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você bastante. De Limeira, a cidade onde nasceu meu pai, aqui no interior de São Paulo, Paulo Henrique Nalesso. Dizem que em Limeira tem uma praça com o nome do meu avô, né? Cocarelli. Ô Paulo, se tiver, faz um selfie lá na praça Cocarelli. Sabe que eu nunca estive em Limeira? Nunca estive em Limeira, preciso ir lá. Mas faz um selfie não, um autorretrato, lá na praça Cocarelli e manda que eu vou mostrar aqui, tá bom? Valeu, Paulo. E finalmente, de Campinas, em São Paulo, a Raimunda. Valeu, Rai, Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir ao Vejam Só aí em Campinas. E já que eu falei lá da cidade do meu pai, Limeira e Cocarelli e tal, você já foi ao blog? Tem duas novidades no blog. ebercocarelli.blogspot.com.br, né, o endereço do blog. ebercocarelli.blogspot.com.br, o Parla Eber. Tem duas novidades. São duas mensagens, uma curtinha de 12, 15 minutos, que é o problema. Foi o sermão que eu preguei no culto dos talentos, lá da igreja do Moinho Velho. E uma outra mensagem, que foi no domingo, agora eu não lembro o nome. Cana e Torcida. Cana e Torcida baseada em Isaías 42, tá? Cana e Torcida não tem nada a ver com futebol, viu? Confere lá para você ver. Além do resto que tem ali, né? Artigos, vídeos, os sermões são em áudio só, ensaios e por aí vai. E espaço para você anunciar. Cadê o seu anúncio? Né? Manda lá, tá bom? Bem, o tema de hoje tem a ver com diferença social, cultural, econômica, só não tem diferença de fé. E aí, qual é a solução, né? O Dr. Jimmy, representante dos homens aqui, ele que é psicólogo clínico, diz que tem muita chance de dar certo, ele está dando maior força. A pastora Silvia, não sei se é porque é pastora ou se é porque é mãe, já está, olha, não sei o quê, né? Ela não está muito... Se fosse com seu filho, a senhora desaconselhava, né? Não, pastor, não é isso. Eu alertaria porque, assim, eu já vivi algo parecido com isso. Parecido, né? Mas quando eu tinha 22 anos, eu fiquei... Não era cristã, tá? Eu me converti com 25 e agora eu tenho 42, né? Não fica revelando a idade. Não me importo não, pastor. Você não parece em 35. Obrigada, era isso que eu queria ouvir. Então... Não, eu tô brincando, mas eu não ligo não, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar cada idade, não é mesmo? Sim. E se eu tenho 42 é porque eu não morri, né? Então a senhora tinha 22. Eu tinha 22 e não era cristã. E na época eu fiquei muito impressionada com um rapaz que tinha 20 anos a mais que eu. Eu fiquei muito impressionada porque realmente, assim, ele era impressionante, né? Tal. Mas ele já tinha sido casado 2 vezes, né? Enfim. E daí eu fui sondar meu pai, né? Meu pai é meio conservador, né? Aí eu fui sondar meu pai, contei história, levei foto, né?
porque ele tinha uma ótima aparência, levei foto para impressionar meu pai e tal. Ah, tá. Pois é. Mas pois é. Pois é, né? Essas ilusões que a gente tem. E daí eu sentei, expliquei, ele era um homem bem estabilizado, né? A parte que os pais pensam mais, enfim, né? E eu me lembro que, depois que eu falei tudo, que eu fiz o meu discurso e tal, o meu pai falou, olha, Silvia, 20 anos é uma diferença considerável. Pode dar certo? Pode, mas pode dar errado. Meu pai e minha mãe têm diferença de 14 anos. Ah, ele não podia falar muito, né? Pois é. Por isso que você foi lá. Filha de 14 anos. Ele falou, no nosso caso deu certo, mas eu queria só falar algumas coisas para você. 20 anos é uma diferença considerável. Eu espero que você saiba que hoje você tem 20, você 22, ele 42, um do lado do outro, nem aparenta a diferença, mas quando você tiver 30, ele vai ter 50, e quando você tiver 40, ele vai ter 60. Então, eu quero que você olhe lá na frente. Eu também espero não ter que assistir você trocando de marido, porque o seu não te satisfaz mais. Né? E eu ouvindo, né? Foi assim, desmontando o meu castelinho, né? Ele falou, e ele já foi casado 2 vezes, e você nunca foi casada. Você não pense que ele vai ter as mesmas expectativas e vai viver os seus sonhos da mesma forma. Então, pode dar certo? Pode, mas tem esses pormenores, você vai avaliar. E eu avaliei mesmo, sabe, pastor? Eu avaliei mesmo e fiquei pensando, e ele disse assim também, ele falou, e a idade chega como chega para qualquer um. E realmente ele parece um moço, mas daqui a pouco a idade cai. E isso acontece com qualquer pessoa. E daí eu rompi com ele, né? Eu rompi, porque o meu pai é um homem bem centrado, sabe? Bem equilibrado, assim, eu dou muito valor para o que ele fala. E aí eu rompi com ele. Depois de uns 8 anos, eu encontrei novamente, porque era na empresa onde nós trabalhávamos e tal. E quando eu olhei para ele, aquela idade havia caído já. E eu falei, poxa, né? Que bom que eu ouvi meu pai, né? Então eu acredito assim, que os conselhos são bons porque nós não somos nem só espírito, né? Às vezes a gente fala de coisas espirituais, eu falo na igreja, gente, nós somos espírito, corpo e alma. Não dá para tratar as coisas só espiritualmente, porque ninguém entra voando na igreja. Não é assim, né? E também não dá para tratar só com sentimento. Né? Eu acho que a maioria dos relacionamentos, depois, né, que acontecem, os casamentos, às vezes não dão certo, porque isso é um autor nacional que fala isso, que eu gosto demais, assim, as pessoas tendem a tratar o casamento só com a emoção. E se você trata o casamento só com a emoção, muitas vezes não dá certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vai procurar uma pessoa para dividir a sua vida, você não pode olhar só com a emoção. Você tem que olhar com a emoção, porque você se casar com alguém com que você não ama, para mim, né, já é difícil quando ama, né? Sim. Imagine quando não ama. Mas você se esquecer dos outros pontos do dia a dia, eu acho que é um perigo. Então, eu acho que tem que ter esse alerta. Doutor Gini, esse tipo de postura que a pastora Silvia, tudo bem que ela está contando a história 22 anos depois. Sim. Casou, é mãe, tal, um bocado d'água rolou embaixo da Ponte Preta lá, mas ela está contando a história. Mas esse tipo de postura da moça apaixonada, consultar o pai e ceder à orientação do pai contra o próprio amor, isso é comum? Não, não é comum, né? É um caso atípico. E é bom? Não, deu para perceber que o amor não era tão grande assim, né? Eu também estou achando que não, mas não era mesmo. Esse amor não era tão grande assim. Não era mesmo. Né, pastor? E se fosse? Se fosse, ela estaria ou junto, mas teria vivido essa experiência. O amor sempre ganha, então, na sua opinião? Normalmente ganha. Por quê? Porque é o que Paulo escreveu, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Porque a pessoa, assim, ela escolhe viver a experiência dela, né? Às vezes, meu pai trabalha muito com casal, o pastor Magalhães, ele faz muito trabalho de casais, encontro. E o que a gente tem observado, a gente tem conversado, é que às vezes, quando você vai aconselhar uma esposa, normalmente ela sempre teve um grande amor e não teve a experiência de viver. Sempre se relembra do passado. Se eu tive oportunidade, mas por causa de distância, por causa de pai,
eu não observei. Então, se a pessoa vem com a situação dessa, entre ter a oportunidade de vivenciar ou não, por causa do medo que vai acontecer, eu aconselharia, vivencie, né? Não é um caso que vai trazer tantas grandes consequências, no caso em tela aí, uma diferença social, né? Embora são vizinhos, né? O Morumbi e o Paraisópolis são vizinhos. Sim. Né? São bem próximos. E eu estava lendo um artigo sobre essa exclusão social do Morumbi com o Paraisópolis, e uma coisa interessante, 90% dos empregados, dos funcionários das mansões do Morumbi moram em Paraisópolis, inclusive babás, que é quem você deixa seu filho vai trabalhar. E como que eu confio para essa pessoa ficar na minha casa, tomar conta da minha casa, cuidar dos meus filhos? Eu não posso confiar que uma irmã da minha igreja tem um relacionamento com essa pessoa. Você vê como que é um pouco de preconceito, mesmo que implícito. Qual foi o filme? Acho que ganhou até um Oscar. 2 ou 3 anos atrás, houve um filme baseado em fatos reais, uma escritora que publicou um livro contando a história das babás americanas, eram todas negras, as mães, amas de leite, né? Negras, tal. Teve um filme, ganhou... Eu assisti, muito bom, por sinal. Agora eu não vou conseguir lembrar o nome do filme. Que conta justamente essa história. As famílias americanas do Sul deixavam toda a educação e todo o cuidado dos filhos pequenos para essas amas de leite, amas de leite negras, mas elas não podiam fazer parte de nada. Da sociedade. Não faziam parte da sociedade, não faziam parte de nada. Pois é exatamente isso. Mas então, pastor, assim, o problema é esse, porque no caso da babá, você é babá dos meus filhos, e os meus filhos depois estão comigo, e você vai para sua casa, né? Mas no caso do relacionamento, isso não é só... Eu não estou falando só do lado da moça, eu estou falando do lado do moço também. Então, eu vou até deixar um pouco mais claro, que às vezes a gente fica falando dos pormenores, não fala quais são os pormenores, ninguém sabe, né? Mas, por exemplo, né? Se a diferença cultural for muito grande, né? De conhecimento mesmo, a educação, porque às vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes... quem mora no Paraisópolis tem menos oportunidades, não é porque a pessoa é vadia ou porque é preguiçoso. Existem os vadios e os preguiçosos, mas não são todos os casos. Às vezes no Morumbi também. Exatamente. Às vezes é falta de oportunidade mesmo, né? Então, o que a pessoa tem que pensar nós vamos nos casar e as famílias vão conseguir interagir entre elas, sem que o meu marido e a família do meu marido sejam desprezados? Então, eu vou falar do ponto de vista da moça. Um outro ponto, quando eu vamos supor, ela é uma médica, uma advogada, então ela vai sair com os amigos dela e o marido junto. Vamos supor que ele não tenha instrução, né, e tal. Como vai ficar esse ambiente? Né? Ela vai ficar envergonhada? Porque é assim, né? Eu estou falando de realidade, né? Você se apaixona, você ama, mas o dia a dia, diante de muitos problemas, os olhos azuis não são tão azuis assim, porque os problemas, eles aparecem, né? Então, eu não estou dizendo que não dá certo de jeito nenhum, mas a pessoa tem que saber que ela pode passar por esses problemas. Então, problemas com amigos, o problema da igreja, o problema com a família, né? Será que ele consegue, eu não sei qual que é essa diferença financeira, às vezes não é nem tão grande, mas vamos supor que seja, mas ele vai conseguir se relacionar e frequentar os mesmos lugares e conseguir desenvolver uma conversa e etc. Isso do lado dela. Então, falando dela ainda, se ela não se importar com isso, tudo bem. Agora, o que não pode é passar por cima disso como um caminhão e lá na frente se importar. Né? Então, assim, ela precisa saber que isso pode acontecer. E no caso do rapaz, então eu não estou falando só do lado dela, tem o lado dele também. Ele está disposto a viver isso? A sempre
ter que estar provando alguma coisa, sempre ter que sentar melhor, falar melhor, se comunicar melhor, talvez ser desprezado por algumas pessoas, que não são todas pessoas iguais, né? Não são todas pessoas iguais, né? Algumas pessoas desprezam, mas não demonstram, outras pessoas demonstram, né? Então, assim, ele merece também passar por isso, não é só o lado dela, é o lado dele também, porque são realidades diferentes. Eu me lembro que quando eu era moça também, eu tinha uma amiga, as histórias, né? Eu tinha uma amiga e ela falava assim, eu só caso com um cara cheio da grana. Ela falava de verdade, não é, Silvia? E eu falava, olha, eu não quero um homem cheio da grana, porque a minha família é uma família simples. Eu não quero estar no meio de pessoas muito ricas, porque eu quero viver a minha vida, eu quero ser quem eu sou, quero que meus pais sejam quem eles são, né? Então, esses problemas, eles existem. Isso que quer dizer que não dá para vencer? Depende, às vezes o rapaz é super esforçado, não é? Às vezes ele está procurando mudar a vida dele. Existem chances? Existem, então ela tem que avaliar. Cada caso é um caso, né? Mas a gente está falando, a grosso modo, existem pormenores, sim. Sua amiga casou? Ela meio que juntou, assim, mas o cara não tem grana não, assim, mais ou menos. Ué, então? Pois é. Era só um mas devaneio. Querer não é poder, né? Bom, mas eu tenho uma pergunta chata que nenhum de vocês abordou ainda. Doutor Jimmy, Vamos lá. numa situação como essa, dá para confiar no amor do cara? Eu parto do princípio que sim. Por quê? Né? Todo mundo vai desconfiar do Todo amor mundo, dele. mas ela Tempo inteiro. ela conheceu, né? Não estou falando ela. Sim. Então, Ela ama, aí já era. Eu estou falando o resto, o mundo inteiro, a família dele, os amigos dele. sim, a sociedade Quem vai falar que confiar no amor deu de um sujeito golpe do desse? baú, né? Mas Vulgarmente. coitado. Mas se ela sente esse amor, se ela observa isso, ela pode saber quando era ou não. Né? Não é um devaneio, não é uma aventura. Me parece que é um amor, eu amo. Né? Se eu amo, com os defeitos dele, com as diferenças, eu posso acreditar nesse amor sim. Por que não acreditar? O amor é tão... Às vezes, na mesma situação, é difícil acreditar no amor, porque a pessoa acredita, as pessoas iguais mesmo, e acredita que o outro ama, e quando casa, descobre que não ama. Né? E por que não acreditar no amor quando existe uma diferença, é muito rico e a outra é pobre? Por que não acreditar nesse amor se eu acredito no amor sem muitas diferenças? Né? Então, esse amor é possível. Você perguntou, né? Você falou se fosse minha filha, né? Isso. Eu não tenho filha, eu tenho 2 filhos, o Natan e o Davi. Um beijo para minha esposa Patrícia. O meu filho mais velho tem 12 anos, né? São 2 meninos. Falar para você hoje, né? Se o meu filho casasse ou começasse a namorar com uma pessoa muito diferente dele, muito diferente socialmente falando, eu apoiaria. Porque o casamento, pastor, é um investimento. O casamento, assim, eu vou investir, vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir nessa ação. Tanto pode daqui 5 anos você estar milionário, que as ações subiram todas, deu muito certo, como pode daqui 5 anos você falar, eu investi o meu tempo, a minha juventude, poderia ter feito outra coisa e dá tudo errado. Como diz o pastor Magalhães, casamento é a arte de administrar problemas. Né? Bons administradores vão embora. Mesmo com essa diferença, você tem muito, eu tenho pouco. Se nós nos amamos, vai ser nosso, não vai ser seu. Né? É muito difícil separar isso. Mas quando eu trago isso para o nosso, nós somos assim, é nosso. Não é mais seu, não é mais meu. Né? Embora a justiça tenha separação, casa com separações totais, parciais, tem a questão do direito, mas tem a questão em si do fato. Quando eu estou casando com você, eu estou te doando o que é meu para você. Nós vamos ser um. A Bíblia não fala, serão os 2 um agora. Então serão um, não só uma carne, mas serão só uma casa, um só dinheiro, um só carro. Então eu vou lhe fazer uma pergunta e depois a pastora também comenta ou responde a mesma pergunta. Numa situação como essa, o senhor já falou que dá para confiar no amor dele. Segunda questão, prática. Do ponto de vista das Escrituras Sagradas, o homem tem que ser o provedor, o protetor, como foi a matéria de abertura, explorou muito isso, e mais, o cabeça, quem vai administrar os bens da família. Uma situação como essa dá?
Ele chega sem nada e dá tudo aí para mim, que agora quem manda aqui sou eu? Não, acredito que não. Provedor não quer dizer que ele vai colocar a maior parte. Se ele ganha, vamos supor, 2 salários mínimos, ele vai prover com 2 salários mínimos. Se ela ganha mais e que tem um estilo de vida melhor, maior, ela vai entrar com a parte dela, né? Não, mas ela vai se sujeitar ao comando dele? Aí nós teríamos que perguntar para ela essa questão, né? Não, o senhor é psicólogo. Né? Ela vai dizer, mas doutor, tem dó, ó, onde eu morava e provavelmente continue morando, vai morar no mesmo lugar. Ela não vai lá para Paraisópolis, né? Não vai para Paraisópolis. Nem o pai dela vai deixar, né? Tudo bem. É mais fácil ela vir. Agora, essa questão é até um tema muito interessante, né? Quando a mulher ganha mais que o homem. Isso tem uma discussão muito abrangente. Até hoje não vi dar certo em lugar nenhum. Não, esse caso que eu te falei dessa médica deu certo. Né? Mas essa médica que o senhor escreveu é doida. Uma doida que Deus usa. Deus usa doidado, sabia, né? E usa mesmo. Né? Diferenças sociais. Eu acredito que nós estamos esquecendo aí que os dois são crentes, que são cristãos. Então, por isso que eu acredito no amor dele, que ele é crente, ele é cristão. O amor dele é verdadeiro. A senhora acha que dá para confiar no amor dele e que ela vai se sujeitar à administração que ele vai dar para o casamento? Então, pastor, assim, dizer se dá para confiar, não dá para dizer. Porque assim... Como não dá para dizer? Não, pastor, o que existe realmente no interior dele é só ele que sabe. Não. Então a gente pode achar... A pergunta não é essa. A pergunta dá para confiar... Nós estamos de fora, nós não sabemos o que está no coração do cara. Mas a gente tem como confiar. Eu vou dizer com toda franqueza, eu acho que ele está numa situação horrorosa, porque ele pode ser o cara mais sincero e mais honesto do mundo e ninguém vai acreditar nele. Não, eu acho que não é nem questão de acreditar, acho que vai ficar aquela a mãe dele. Aquela... Pastor, tá demais. Não, é sério. Numa situação como essa... Então, mas aí que tá, nós podemos desconfiar, né? Porque essas desconfianças, não adianta a gente ficar, né, com ideologias, tá? Porque essa desconfiança vai passar pela cabeça da pessoa. É isso que eu tô falando. Então, mas aí que tá, pastor, vai passar, mas quem que vai saber? Porque nós podemos ser injustos. Ele pode ser o rapaz mais sincero e a gente agir com injustiça, ou não, ele ser um pilantra. E, né, a gente fala assim, né, eu estava certa, né? Então, acho que isso não dá para saber, e sinceramente, pastor, eu acho, presbítero, né, doutor, né, eu acho que nem ela sabe, né, porque às vezes a gente acha que conhece a pessoa e casa e também não conhece, e às vezes só conhece quando separa, né? Credo. E não é verdade, pastor? Né? Mas enfim, agora falando o outro que era um dos pontos que eu ia falar. Porque assim, existe, eu costumo dizer isso, existe o ideal e o real. Então o que o pastor está falando, o que o presbítero está falando, o doutor está falando, é o ideal. Mas nem sempre o ideal, ele se transforma em realidade. Por causa de vários aspectos, né? São muitos aspectos. Então, se, por exemplo, no caso dessa médica, de repente ela é uma mulher muito madura, muito equilibrada, de repente ele teve uma conversão genuína. Sim. Não, né? Equilibrado, eu acho que não cabe. Não, pastor. Cabe sim, porque se ela é uma mulher que tem intimidade com Deus, eu vou... Então, aí a senhora, já é a segunda vez que a senhora apela, no próximo bloco eu vou ter que explorar isso. A senhora pôs aqui, falou no primeiro bloco, tem que ver a vontade perfeita do Senhor. Aí também não vale. Se eu chegar para Deus com um urim e tumim e falar, eu posso, claro esse cara aí... Vale. Esse ou não? Mas depois eu vou falar sobre isso, eu só vou terminar, mas eu quero falar sobre isso. Por favor, me deixe falar sobre isso. Mas em relação ao real e ideal, né? Então, hoje... culturalmente, não é só hoje, né, desde da época bíblica, então o que a mulher procura? A mulher procura um Boaz, não é? Provedor? Um Boaz. Um provedor, claro. E o homem procura o quê? Uma mulher bonita. Uma mulher bonita. Por quê, pastor? Bonita, que cozinhe bem, compreensiva. Então é assim. Tá bom, isso já dá. Tá, né? Tem uma charge que eu vi esses dias, que o rapaz pede a mão da moça
em casamento e ela, né, e ela aceita. Depois aparece ela na pia, no tanque, passando roupa, daí ela diz, agora entendi porque ele pediu minha mão. Era só a mão mesmo. Mas assim, talvez, né, e essa nossa cultura funciona realmente dessa forma. Às vezes um rapaz mais abastado, né, financeiramente, ele procura uma moça, ele se relaciona com uma moça de uma classe social diferente da dele, né? Na maioria das vezes ela vai ser muito bonita, porque senão ele não vai procurar lá, né? Ele ficava onde ele estava, né? Isso. E aí é mais compreensível que dê certo. Por quê? Porque os papéis parecem que estão no lugar certo. Sim. Então o homem vai prover, a Bíblia diz que a beleza da mulher é um tesouro, né? E a gente entende porque a Bíblia diz isso. E ok, agora neste caso específico que nós estamos tratando hoje, é diferente. Então, ele não tem, ele pelo menos no momento, né? Porque tudo pode acontecer, mas no momento ele não vai ser o Boaz, né? Então, será que esse casal tem maturidade para viver isso? O que não pode é daqui a alguns anos, quando aparecerem alguns problemas, porque todo casamento aparece alguns problemas, não é possível que seja só o meu, né? Né? Em todos os casamentos aparecem alguns problemas. Ela não pode virar para ele, olha, fulano, eu te tirei da comunidade. Né? Não dá, né? Vamos lá, vamos para o intervalo, a gente volta já já, explorando inclusive essa questão. Deus revela sempre a vontade perfeita dele? Como? Vamos lá. O pastor Edson Gomes da Silva, ele mora em Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Enquanto solteiros, a distância que separa o casal de namorados não tem nenhum problema à luz das escrituras sagradas. Mas, abre aspas, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e os dois serão uma carne. Fecha aspas, Gênesis 2, 24. Depois de casados, o marido deve governar a sua própria casa ou a família composta da esposa e dos filhos. 1 Timóteo 3, 4. O homem é o provedor da casa. E aí vai ficar. Aqui nós estamos com a ideia de provedor, provedor só de financeiramente. Ele é o provedor de cuidar, é o provedor de ensinar, é o provedor de amor. Prover não é só prover o dinheiro, não só prover a despesa, né, a dispensa. Prover também, ser provedor, eu vou cuidar, é o cuidar. O cuidar dessa casa, o cuidar dessa família, o cuidar dessa esposa, né? Existe um comercial de uma empresa de cartão de crédito que fala que existem coisas que o dinheiro não compra, né? Para todas as outras existe o comercial lá. Então, um bom marido, um bom esposo que cuida da esposa, cuida da família, a ama, a trata bem, lhe faz sentir mulher, a coloca nas nuvens, eu acredito que essa mulher ela não trocaria esse por um outro mais rico que ele, não só por causa da condição social dele. Um cara desses existe? Então, eu não creio que Você vai exista... dormir na sala hoje. Eu não creio que exista... dormir na sala aqui, eu vou ligar pro pastor Marinho, falar, Não, eu não creio que exista nessa totalidade, mas também não precisa ser essa totalidade, porque... O que ele escreveu não existe, né? Não é que não existe, mas eu entendi. Não existe mesmo. Mas eu entendi o que o doutor quis dizer. Porque, na verdade, a mulher, ela pode, né? Estou falando agora como mulher, né? Talvez ela prefira uma condição inferior econômica e se sentir amada. Isso é verdade, né? Existem problemas, aliás, que nós cuidamos, que o marido fica se matando de trabalhar, né? E se acaba de trabalhar e não fica em casa, e final de semana fora de casa trabalhando, e chega tarde em casa. Então ele diz, mas eu faço isso porque eu quero colocar tudo de melhor em casa. E a mulher fala, mas eu não quero que você coloque tudo de melhor, eu quero que você esteja em casa. Né? Então, assim, então, isso... Que conversa da mulher. Não é não. Quando ele não puder mais sair de férias porque ele não tem dinheiro, aí... Não, pastor, não é verdade, vai. Não é. Tá bom. Eu tô azedo, meu. Eu tô vendo. Daniel, desde o começo. Daniel de Goiânia, em Goiás. Não, é de um psicólogo, professor. Tô precisando de psicólogo. Nunca neguei isso. Né? Daniel de Goiânia, em Goiás.
Querida irmã, como uma cristã atuante na igreja, você deve estar tranquila quanto à sua intenção verdadeira em se compromissar com o rapaz que pretende ter um futuro abençoado por Deus. Quanto à diferença por alguma distinção de classe social, onde você é de família bem situada e ele numa posição mais humilde, você precisa demonstrar a todos na igreja que o amor não é determinado por alguma superioridade que não venha de Deus, sem deixar que a influência de alguém, que não seja vocês dois, determine na escolha que fizeram de se escolherem para constituir uma família abençoada por Deus. Nem o complexo de superioridade ou do orgulho podem influir no namoro cristão que depende de vocês. Esse foi o Daniel de Goiânia. E eu aproveito a mensagem dele para perguntar: pastor, que conversa é essa de vontade perfeita de Deus, que ele tem que revelar a vontade perfeita e não a permissiva? Eu acredito assim, pastor, e acredito de verdade, né? Que mais do que nós, né, que queremos se casar e se dar bem no casamento, acho que o Senhor, como pai, nós queremos que Ele é nosso pai, né? Quer mais do que nós, né? Que eu faça um casamento, que o meu casamento seja da vontade dEle, né? Então, eu creio que quando a pergunta poderia ser: você acha que Deus fala para todo mundo com quem deve se casar? Se a pessoa não perguntar, não fala. Se a pessoa perguntar, ele fala. Porque ele fala outras coisas, ele não falaria isso por quê? Por quê ele não falaria? Mesmo porque o seu cônjuge vai ocupar o mesmo lugar que o Senhor. Por isso que eu creio que a Bíblia fala que você não pode se casar sob julgo desigual, né? Porque tem o espaço ali do seu amor para o Senhor, o espaço ali do seu amor com o seu cônjuge. Então eu acredito que quem deseja saber a vontade do Senhor, o Senhor revela. Para mim, o Senhor revelou. O pastor acho que não se lembra mais, mas para mim, lembra? Mas a questão toda é a seguinte: quanto tempo eu tenho? Fala aí para mim. A questão é a seguinte: quando a gente, foi na sua primeira fala, quando a gente reduz a questão, não, se Deus revelar a vontade perfeita, então não tem mais dilema. Exatamente. Mas é verdade, pastor. Mas aí, irmã, então... E o livre-arbítrio onde ficaria nesse exatamente. sentido? Então vamos supor... O livre-arbítrio é para você escolher se você quer ouvir a palavra de Deus ou não. E quem que vai ficar contra Deus e ser feliz, irmã? Pastor, o senhor está falando isso para mim? Quantas pessoas na sua igreja ouvem a palavra todo domingo e agem contrário à palavra de Deus? É diferente. A senhora ouviu o que eu disse? Ouvi. Eu falei assim: quem é que fica contra uma posição clara de Deus? Uma escolha. Muitas pessoas, pastor. Mesmo porque as pessoas, na verdade, as pessoas não ouvem. Então é outra história. Então, mas é porque não quer saber. Porque quando eu me relacionei com o pastor Marinho, enquanto o Senhor não falou, eu não fiquei com ele. Eu não beijei, eu não peguei na mão, nada. Não namorou? Não namorei. Então o que eu estou dizendo, claro e agora explicitamente, é o seguinte: se Deus falar, beijam, depois vai perguntar para Deus. Esse cara é o cara que eu tenho para você. Então eu não preciso namorar, eu posso casar, porque Deus já falou que é o melhor para mim, então eu vou namorar para quê? Para perder tempo? E se o rapaz não para querer... preparar as coisas para o casamento, que foi o que aconteceu conosco. Quando nós nos conhecemos... Mas o namoro não é para isso, o namoro é para se conhecer, para se conhecer testar. a parte natural. Em Lucas 14, o que a Bíblia diz? Que ninguém que vai construir uma torre constrói de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia diz? Diz. Senta, faz as contas, analisa e tal. Então, um casamento é a mesma coisa. Então, quando o Senhor falou primeiro para o Marinho, né? Mas como uns 10 já tinham falado para mim que o Senhor tinha falado que era a pessoa, eu esperei o Senhor responder para mim. Mas até é interessante, eu não sei se a gente tem tempo, não tem mais tempo? Então, rapidinho. Ele estava na minha igreja, e como era rodízio do meu carro, eu cheguei um pouco atrasada, que era rodízio do carro. E ele estava assistindo o culto, e o Senhor falou para ele: olha para trás, porque a sua esposa está chegando. E eu estava colocando o pé na igreja, né? Então ele tinha certeza. Deus fala esse tipo de coisa? Fala. Ele fala, mas não são todos os casos que o Senhor vai falar assim. Não falou para o servo de Isaac, aliás, de Abraão. De Abraão. O Eleazar. Não falou? Mas o Eleazar fez uma oração magnífica. Mas eu também fiz uma oração magnífica.
Então, pastor. Tá, Deus falou para ele, olha para trás. Falou deste jeito, Aí ele olha olhou, para trás porque sua esposa está entrando. E daí eu estava entrando, né? Aí ele disse que ele falou assim para o senhor, pode ser essa mesma. Eu falei, como assim pode ser? Como assim pode ser essa mesma? Pode ser essa mesma. Mas enfim, depois eu busquei em Deus, demorou mais ou menos uns 2 meses, o senhor me respondeu e nós começamos a namorar. E o senhor disse assim para ele, eu coloquei o que existia de melhor para você na sua vida e coloquei o que existia de melhor para ela na vida dela. Resta a vocês serem felizes. Então, o que eu entendo por isso? Vocês ouvem a voz de Deus? Ouvimos, pastor. E você Ele fala com certeza... assim, que nem está ouvindo minha voz? Não, eu nunca ouvi audível. O pastor Marinho já. Eu ele não. ouve audível? Não, algumas vezes ele ouve audível. Algumas. Porque não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo assim, olha para trás, sua esposa está entrando. Certo? Não. Porque, sim. Não, se eu perguntar para 100 pastores, como é que Deus fala conosco, 110 vão dizer pela Bíblia. Não, pastor. O pastor está muito tradicional. Não, pastor. Como é que Deus fala com o senhor? Pela Bíblia. Só pela Bíblia? Eu não ouvi pela Bíblia. Mas só pela Bíblia? Através da Bíblia que eu tenho sentimento, que eu posso entender que Ele está falando comigo. Mas o Senhor nunca falou com vocês... O senhor nunca ouviu voz? Audível, não. Ouvir vozes é outra coisa. Mas você não ouviu a voz de Deus? Que psicopata que ouvir voz. Então, eu estou falando com um especialista em doença mental, tem que tomar cuidado. Vamos lá. O senhor nunca ouviu a voz de Deus? Audível, não. Audível mesmo. E sem ser audível, sem ser na palavra? Sim. Sentir, sim. Agora, audível, sim. Mas esse tipo de frase, olha para trás, é muito específico. É muito, assim, até entendo, eu até acredito que o senhor tenha feito isso, mas é muito complicado a gente entender isso, porque a gente vai abrir um pressuposto para as pessoas procurarem profecias, ou procurarem revelações, que quem que é o escolhido, né? E eu acredito que, sinceramente, Deus não escolhe ninguém para você. Ele escolheu ela para ele. É um caso específico. Escolheu Rebeca para Isaac. Mas eram casos específicos que Deus tinha um propósito de dar continuidade em uma situação, em uma promessa. Né? O Senhor, eu acredito como cristão agora falando, que você vai namorar, você vai conhecer, você vai despertar, vai haver interesse. E como que eu entendo que se Deus está me aprovando isso ou não? Vamos supor essa aprovação de Deus. As coisas estão fluindo para um casamento, estão dando certo, as diferenças que aparecem a gente consegue superar junto, nós estamos juntos, que é muito difícil casar. Eu tenho alguns pacientes que estão nessa fase para casar, e não é fácil, eu tenho compartilhado com eles essa angústia próxima ao casamento. Então, está dando certo, nós nos conhecemos, nós vamos brigar, vamos conhecer, eu consigo tolerar. Eu acredito que essa é a maior... voz de Deus, case, né? Bom, o doutor não estava aqui, né? Mas quando eu falei sobre isso no outro programa, eu deixei bem claro que eu falei para o Senhor que eu queria que Ele respondesse para mim e que não usasse profeta nenhum. Sim. Não que eu não creio em profecia, eu creio sim, mas eu acho que esse é um assunto que interessava mais a mim. Então, seria natural que o Senhor falasse para mim. E como é que Deus falou com a senhora? Então, eu sou meio gideã, né? Eu peço sinais para o Senhor. Então, ele fala aqui, audível eu nunca ouvi, né? Mas ele fala aqui, mas nesse caso do Marinho, eu pedi sinais porque os meus sentimentos já estavam envolvidos. E eu fiquei temerosa... Dúvida, né? De ouvir o que eu queria ouvir, né? Que é o que acontece muitas vezes, né? No caso do Marinho, ele nunca tinha me visto, ele nem me conhecia, né? E assim, eu estava entrando na igreja, ele estava de costa para a igreja, né? Então, eu creio que quando a Bíblia diz que existe a vontade boa, perfeita e agradável, é isso que a Bíblia diz. E eu creio que se a pessoa, eu creio que em qualquer área da vida da pessoa, se a pessoa quiser realmente saber a vontade do Senhor, o Senhor responde. E voz audível, né, para os 2 irmãos, né, que estão discutindo comigo, no batismo de Jesus, teve a voz audível. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Não foi nem só João Batista que ouviu, nem Jesus e nem um monte de gente ouviu. Então, deixa eu esclarecer esse ponto. Eu já fiz, inclusive, debate aqui sobre isso, que eu acho uma injustiça muito grande contra nós, porque o povo do passado ouvia a voz de Deus. Israel pediu para Deus parar de falar só com Moisés, que eles desmaiavam cada vez que Deus falava lá no Sinai, né?
um povo doido. Bom, eles tinham sido escravos, tal, então não dá para considerar muito. Mas se a gente ouvisse igual o Marinho escuta. Não é que ele escuta algumas vezes, não é rotineiro, em algumas situações. Acho que ele já ouviu umas 2 ou 3 vezes. Então, é diferente, eu não sei. Peça para o Senhor dar essa experiência para o Senhor, pastor. Irmã, eu já cansei de pedir. Porque o pessoal fala assim, não, porque Abraão é o campeão da fé, tá, tudo bem, está na Bíblia, esperou contra toda esperança. Mas peraí, vamos ler o texto, né? O Deus fala para ele assim, sai da tua tenda e olha para o céu. Ou seja, ele entendeu, ele ouviu algo muito específico que não estava escrito em lugar nenhum. Para ele sair da tenda dele e olhar para o céu, e aí Deus fala assim, conta as estrelas. Vou te dar uma descendência desse tamanho aí, né? Olha para a areia do mar, conta os grãos, é o número da tua descendência. Então, se alguém vê Deus e vê com os olhos e ouve Deus fazer uma promessa dessa, é óbvio que o alicerce para a fé é muito diferente de você ouvir um pregador citando esse texto. Mas bem-aventurados são os que creem sem ver, pastor. Não é? Eu preciso... É por isso que o povo que viu e ouviu tantas coisas não entraram na Terra Prometida. Não foi isso? Não, eles viram o Mar Vermelho abrir e depois brigaram com Moisés. Aí... Então, mas o que o Senhor fala? Que aqueles que viram todos os acontecimentos, e entre parênteses, né? Agora eu estou parafraseando, e ainda não creram, eles não entraram na Terra Prometida. Só depois a descendência que não tinha visto aquilo tudo. Pois é. Sandro, de São Paulo, se existe amor de verdade, a partir dele não precisará nunca do dinheiro dela. Fora isso, é interesse mesmo. Ô Sandro! Quer dizer que se existe amor de verdade a partir dele, ele nunca vai precisar do dinheiro dela? É aquela situação meia hollywoodiana, né? Vamos viver de amor. Vamos... Pô, o senhor estava defendendo o amor até agora aqui. Não, mas sem dinheiro, como que ela vai... Mas como que vai viver só do amor, sem dinheiro, sem nada? Não é possível, né? Então, abandona tudo, vamos para um lugar deserto e vamos... Um amor e uma cabana, né? Não é bacana? É meio filme, né, isso daí, né? Meio? Ai. Vamos lá, a Ivanete, lá de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, tem 50% dar certo e exatamente outros 50% dar errado. Ficou em cima do muro. Ore, jejue e espere resposta do Senhor. Enquanto houver qualquer dúvida, não inicie nada, pois é o tipo de decisão que afeta tanto a sua vida como a de tantas outras do seu círculo de convivência. Vila Andrade é pertencente à subprefeitura de Campo Limpo. É uma das regiões com maior disparidade socioeconômica da cidade, onde vivem famílias tanto de alta renda quanto de baixa renda. No distrito está localizado o bairro nobre de Panambi, mas também a favela de Paraisópolis, a maior da cidade. O sistema de castas e o apartheid racial e cultural e econômico existem no Brasil. E não é, né, pastor? Às vezes, não é nem por vontade do rapaz, né? Mas que pode ser, como pode não ser. A gente só está, né, conjecturando, porque, né? Tal. Mas, por exemplo, às vezes não é aquela família tradicional, bem organizada, com pai, mãe, avô e avó. E parece que não, mas isso no casamento influencia também, porque a esposa, se ela, não que na situação dela, às vezes também não é organizada, né? Mas eu estou dizendo, se for, às vezes a moça fica esperando que a família que ela está agora formando, esteja nos padrões dela. E ele veio com a ideia, o modelo que ele viveu na casa dele. Então, essas coisas, nossa, é impossível de resolver? Não, não é impossível de resolver. Mas que elas trazem problemas para o casamento, elas trazem. Alberto da Paixão Moura de Almeida, ele mora em Caém, lá na Bahia. Esta moça tem um poder aquisitivo razoável, principalmente para todo mundo da igreja estar contra. Porque na Bíblia fala que o amor é maior. Então, os irmãos devem somente orar para que esse relacionamento seja abençoado.
E a decisão é particular dos namorados. Só os dois devem tomar. Bom, a senhora acha que ela devia consultar pelo menos o pai dela, né? Já que a senhora consultou o seu. Não, mas eu até acredito que se ela colocou esse tema em pauta é porque ela quer ouvir o conselho, né? Ela quer uma referência, ela quer saber. Ela quer sabedoria, né? Agora, que nem o senhor falou, o psicólogo, algumas pessoas pensam que o psicólogo é essa pessoa que vai dar essa decisão para ela e se enganam com isso, achando que o psicólogo é quem decide por mim, quem decide, eu me separo ou não me separo, mudo de emprego ou não mudo, namoro ou não namoro. Não, está enganado, o psicólogo ele não te dá essa resposta. O psicólogo, ele vai junto com você pontuar as questões, os prós e os contras. E você vai tomar essa decisão, ela vai tomar essa decisão dentro dela. Ele vai levá-la a entender quais possibilidades. E se ela está disposta a enfrentar algumas possíveis dificuldades em prol desse amor, em prol da felicidade dela. É a mesma função do pastor, é a mesma coisa, né? Vamos ver o que a nossa repórter romântica e sonhadora apurou quando fez a pergunta tema de hoje. A gente tem uma mensagem de uma telespectadora que disse o seguinte: moro no Morumbi e o rapaz que amo em Paraisópolis. Todos na igreja estão contra o nosso namoro. Há chances dele dar certo? Se ela estivesse falando com o senhor, qual o seu conselho para essa jovem? Eu acredito que discriminação de classe social, isso é um absurdo. Não devia existir. E, além de tudo, no nosso meio, no meio evangélico, Cristo nos deu lição nessa questão. É só verificar, a Bíblia tem N exemplos que não pode existir discriminação nas pessoas. Nem de raça, nem de classe social, de forma nenhuma, idade, principalmente com relação à primeira pergunta que você fez. É a questão de educação. O Brasil precisa de educação. Tem muitas consequências para durar isso aí, porque precisa ter muito amor para aguentar, porque a pressão do público, do povo, é muito grande. O rico para pobre é diferente, muito a vida comum da pessoa é totalmente diferente. Eu acho que daria certo, não. Mas se tiver amor e não sei dizer, se é deixar... Não bem a palavra agora. Esquecer os comentários. Deixar os comentários de lado e viver a vida só os dois, mas que é difícil. É questão de preconceito mesmo, porque acho que dentro das igrejas evangélicas também não caberia nem ter isso, essa questão de preconceito. Só porque ele mora num lugar que, né, tem uma divisão diária, né? Paraisópolis também é perto do Morumbi. Mas como lá é um bairro pobre, então tem essa discriminação. Mas eu acho que não deveria discriminar, principalmente a pessoa que se diz evangélica. Não está seguindo o que Jesus falou, né? Na questão da humildade, ser humilde, ser servo, entendeu? Acho que deveria seguir o exemplo de Jesus, não estão seguindo. A chance sim, se é o amor, né? Se é o amor ele rompe as barreiras. Eu, no caso, com certeza eu ia lutar. Se realmente eu amo, né? Se é o caso dela, realmente ela ama, ela vai enfrentar as barreiras, as dificuldades, vai passar por cima e vai atrás e fazer que os objetivos dela sejam alcançados. Não é porque ele mora em Paraisópolis que ele pode ser discriminado, ele pode ser igual a todos. Não é porque mora no Morumbi que é melhor que que mora em Paraisópolis, né? Se existe amor, não importa a classe social, né? Não importa. Eu acho que não tem nada a ver, né? Se eles se amam, né? É importante, tanto foi morar numa comunidade ou num jardins, acho que não tem nada a ver. Eu acho o seguinte, que a questão dela morar no Morumbi ou ele morar no Paraisópolis, isso não quer dizer nada. Não é um lugar que vai dizer quem é as pessoas. Porque tem pessoas que moram, por exemplo, no Morumbi e de repente não tem uma postura, uma boa educação, como muitas pessoas que moram num lugar simples têm. Então eu acho que não tem nada a ver. O meu conselho é que ela deve pensar, primeiramente orar e ver o que é que Deus tem para ela.
que em questão do lugar que ele mora ou deixa de morar, isso não quer dizer nada. O importante é o amor. Se ama, o amor supera qualquer coisa, qualquer barreira. É a minha palavra que eu tenho para ela. Bom, infelizmente o tempo do nosso programa está acabando, né? Deixa eu agradecer aqui a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, que esteve conosco, e o doutor Jimmy Magalhães, da Igreja Assembleia de Deus. Ele é psicólogo e especialista em saúde mental e estreou hoje no Vejam Só. Ambos os irmãos estão à disposição de você por intermédio da nossa página lá na internet, o vejamsó.com.br. No campo Convidados tem o contato desses dois irmãos para você tirar dúvidas, convidar para fazer palestras, se aconselhar, enfim. Eles estão aí à sua disposição. Amém. Bom, muito obrigado. Vamos fazer o sorteio aqui do Som da Manhã, que é o brinde aí a gente vai sortear hoje aqui. A banda Som da Manhã vai para quem? Solange Rosana. Valeu, Solange. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só. Thank you.